Irmã Rose, Deus abençoe. Passou ali a sua fotinha ali, a irmã está com a gente, tá? Vamos lá. Hoje o que o Espírito Santo quer falar com a gente, e o Senhor nos deu aí uma mensagem durante a tarde, fala a respeito do nosso lugar no reino, né? Você sabe qual é o seu lugar no reino de Deus? Qual é o nosso lugar no reino de Deus, né? Você sabe o que é o reino de Deus? Isso é muito importante. Nós vivemos em um tempo, irmão, chamado plenitude dos tempos. Tempo do qual João Batista já anunciava lá no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, lembra? O profeta, a voz que clamava no deserto, dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A chegada de Jesus na terra teve um propósito de reconciliar o homem, que estava pecador, divorciado da presença de Deus, com o Pai. De reconciliar a humanidade caída com o Pai, através de um sacrifício que Ele mesmo faria na cruz do Calvário por amor a nós. Que Ele mesmo se entregaria, em sacrifício lá no madeiro, por amor a mim e por amor a vocês. Naquele tempo, os céus haviam descido na terra, os céus desceram à terra para estabelecer na terra um reino, chamado Reino de Deus, tá? Jesus veio à terra estabelecer o reino de Deus na terra. E isso é muito importante. Jesus, ao vencer a sua tentação no deserto, ele retorna para a Galiléia, então ele começa a pregar a seguinte mensagem. Veja bem, João Batista anunciava a vinda de Jesus, ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. 40 dias e 40 noites ele ficou lá. E ao voltar, olha o que a Bíblia nos revela em Mateus, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: e depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Pega esta frase, pega esse trecho hoje, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha o que Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Antes de prosseguirmos, convém agora a gente esclarecer aqui uma coisa. A Bíblia ora vai falar em reino de Deus, a Bíblia ora vai falar em reino dos céus. E qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Os irmãos sabem dizer? Embora algumas pessoas se esforcem muito, em determinar essa diferença entre reino de Deus e reino dos céus, a verdade é que a Bíblia, em diversos momentos, ela vai usar, Mateus, ali os evangelistas, principalmente Mateus, vai usar essas expressões como sinônimas, tá? Então aqui nós vamos hoje encarar reino de Deus e reino dos céus como a mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus como o mesmo reino, afinal de contas não poderia ser de maneira diferente, não é? Então, a mensagem pregada por Cristo chama-se Evangelho do Reino de Deus. Quando nós falamos que estamos pregando o Evangelho, que Evangelho é esse? Só existe um Evangelho, Eu ouvi um debate outro dia, essa semana que passou, na rádio, e um pastor bem conhecido e bem respeitado, ele falava que hoje existem 5 evangelhos. Apenas um é o Evangelho verdadeiro. É o Evangelho da prosperidade, dos milagres, enfim, ele citou vários, do misticismo, citou vários evangelhos que existem aí hoje em dia, que a gente pode encontrar, mas que não são, nenhum deles não é o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus é o Evangelho do reino de Deus ao qual Jesus pregava. Assim como vemos aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele pregava o Evangelho do reino de Deus. É esse Evangelho do reino de Deus que vai ser pregado a toda criatura, e então virá a volta do Senhor Jesus. Amém? Esta é a mensagem. Quando essa mensagem atingir toda a terra, ela determina a volta do Cordeiro, o resgate da igreja. Outras pessoas têm um movimento muito forte que fica tentando predizer quando Jesus voltará. Não precisamos nos preocupar quando Jesus vai voltar. Se é o coronavírus, se são os terremotos que dizem que Jesus já está chegando, não. O que diz que Jesus voltará é quando o evangelho do reino de Deus for pregado em toda a terra. Então não é qualquer evangelho pregado em toda a terra que vai fazer com que Jesus volte, mas o evangelho do reino de Deus, tá? E a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esse evangelho hoje aqui. A noiva será elevada aos céus para receber a coroa da justiça que a nós foi ofertada. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus é a nossa entrada no paraíso, nos céus.
Os discípulos de Jesus, como eu e você, estão sendo preparados para este momento. Estamos sendo preparados para aquele grande dia, o dia em que encontraremos Jesus, um dia em que vamos entrar para habitar nas mansões celestiais. Essa é a nossa herança. Somos herdeiros de um reino que não é deste mundo. E quem vai falar isso? Jesus. Quando questionado por Pilatos em João 18, 35 e 36, ele vai falar assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Tá? Para reforçar essa verdade, nós podemos citar aqui o que Jesus falou durante a sua oração ao Pai, que está lá em João capítulo 17, e especificamente nós vamos falar aqui do versículo 16, ele diz assim, ó, Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E por que nós não somos do mundo? Porque agora nós somos cidadãos do reino dos céus, somos resgatados por Jesus para habitar em um outro reino. Ao receber essa revelação, irmãos, nós podemos pensar assim, então, qual é o nosso lugar nesse reino? Será que alguma coisa pode nos impedir de receber essa herança e de ocupar o lugar que a nós está reservado por Cristo Jesus? Será que alguma coisa pode nos impedir? Romanos 8,17 diz assim, ó, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8, 17. Então há uma herança, há um reino, do qual nós somos herdeiros, porque somos co-herdeiros com Cristo, se com ele padecemos, né? Para que com ele também sejamos glorificados. Pega também essa verdade, seremos glorificados junto com Cristo. O nosso papel neste reino, meu amado, não é qualquer papel. Nós temos um papel especial neste reino. Afinal de contas, Jesus deu a vida dele para que eu e você não perecêssemos, mas herdássemos a vida eterna. Para que eu e você não fôssemos mais destinados à perdição eterna, trevas eternas, escuridão eterna, sofrimento eterno, mas que nós fôssemos aceitos de volta no reino de Deus. Um reino divino, um reino eterno, um reino glorioso. Não é pelo meu merecimento ou pelo teu merecimento, não é pela minha qualidade, pelas nossas qualidades, mas é pela graça. Também não é de graça, mas é pela graça. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido, né? O sacrifício de Cristo nos dá acesso a este reino, carimba o nosso passaporte de acesso a este reino, sem que nós precisamos nem mesmo comprar a passagem. A passagem já foi comprada. Agora nós vamos ver algo interessante lá em Colossenses 1,12, tá? O apóstolo Paulo fala à igreja de Colossos, nesse capítulo 1, especialmente nesses versículos que nós vamos ler, ele fala o seguinte, foi o Pai que nos tornou aptos a receber esta herança. Ele nos tirou das trevas, nos resgatou do reino ou do império das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Olha só o que diz Colossenses 1:12 e 13. O qual nos tirou, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha aqui a herança de novo, amém? O Pai, né, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Então não é a nossa qualidade, não é o nosso mérito, não é o nosso merecimento. Mas o Pai é que nos fez idôneos para participar desta herança. Herança dos santos, onde? Na luz. O qual nos tirou da potestade, né? Outras versões vão dizer do domínio, né? Do império, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino que nós estamos falando aqui hoje. E hoje, especificamente, nós vamos ver qual é o nosso lugar neste reino. Já sabemos, então, como entramos no reino. Como entramos no reino? Através da graça, do favor imerecido de Jesus Cristo. Através do sacrifício dele lá na cruz do Calvário. O amor do Pai nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio do sacrifício do seu próprio Filho, de Jesus Cristo. Ele nos fez um chamado irrecusável. Qual é o chamado? Para abandonarmos a nossa vida de sofrimento, de pecado e destinada à perdição eterna, e nos tornarmos coparticipantes com Cristo na herança deste reino maravilhoso que é o reino de Jesus. Neste reino, o nosso lugar é participando da herança e da glória de Jesus Cristo. Vimos aqui, nós lemos aqui, ó, falei em Romanos 8,17, está escrito, para que também com ele sejamos glorificados. Então creia nessa mensagem hoje. Por que o pastor está frisando essas partes do texto? Porque existe um evangelho mais barato sendo pregado, que diz que nós não somos coparticipantes da glória, que temos que viver uma vida caída, um evangelho de pobreza, um evangelho de sacrifício, de até automutilação. Não.
Nós somos coparticipantes da herança, destinados a sermos glorificados com Cristo. Fica ligado, estamos lendo vários versículos hoje aqui para comprovar aquilo que está sendo dito, tá? O nosso lugar é participando da herança e da glória. Não somos renegados por Deus a porões escuros, a pátios externos, a lugares de segunda ou terceira classe. Talvez você na tua vida nunca tenha tido um lugar de destaque. Talvez na sua vida você nunca foi o primeiro em nada, nunca foi selecionado para os melhores lugares, nunca teve acesso às melhores coisas, sempre esteve assim, ó, em segundo plano, sabe? Quando a gente fica em segundo plano, as pessoas importantes ocupam os melhores lugares, as pessoas importantes comem primeiro, as pessoas importantes entram primeiro, as pessoas importantes recebem as melhores coisas e você talvez sempre recebeu na vida aquilo que sobrou. Mas Jesus hoje traz um despertamento para a tua vida. Jesus hoje traz uma verdade para você. No reino de Deus não é assim. No reino para o qual você foi chamado, você é primícia. Você é primícia da criação. Você é príncipe, você é princesa. O que Deus tem para você é glória, é honra. Tá? O que Deus tem para você é a glorificação junto com Cristo por ele ter padecido aqui nesta terra. Por ter aceitado a mensagem de Cristo, você tem direito a uma herança dada por Deus. E Deus dá alguma coisa ruim para os seus filhos, para o seu povo, para mim e para você? Não. Então é hora agora de você transformar a sua mente. Não estamos pregando o evangelho da prosperidade, mas o evangelho do reino. E neste reino você tem um lugar especial, o qual está sendo iniciando agora a revelação deste lugar para mim e para a tua vida, tá bom? Vamos seguir aqui. O teu lugar no reino de Deus não é segunda classe, terceira classe. Por isso o pastor aqui faz uma crítica a um erro que existe hoje. A gente fica revoltado, eu e minha esposa aqui, porque partilhamos a mesma visão. Quer ver a gente ficar revoltado? É a igreja, né, que tem lugar reservado para determinados irmãos, para obreiros, irmão, para pastores que seja. A única coisa que justifica o pastor ter um lugar reservado na igreja para sentar é se a igreja está muito lotada, né, e ele chegar e vai ficar lá de fora. A única coisa que justifica o pastor ter um estacionamento exclusivo para ele no estacionamento da igreja é se ele correr o risco de chegar e não conseguir entrar na igreja porque não tem lugar para parar o carro dele. Aí tem uma justificativa. Agora, por privilégio, por honra, salas especiais com comida especial diferente para o pastor, para o obreiro, tudo isso está errado, porque no reino de Deus todos somos iguais. No reino de Deus, o mais simples, o menor, é o mais importante. Não haverá lugar diferenciado. Nós vamos ver isso hoje aqui. Você vai, segura aí, porque você vai ver o quanto você é importante para Deus. Se nunca teve honra na tua vida, você experimentará dupla honra na tua vida. Ó, eu já recebi a minha. Um copinho d'água chegou agora para mim aqui, ó, molhar a garganta. Isso é honra, meu irmão. Isso é coisa boa demais. Isso é reino de Deus na terra. Glória a Deus. Olha só. Vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. O Pai nos chamou, irmãos, para participarmos da sua glória e para estarmos assentados à mesa. O pastor fala isso e não vai deixar de falar isso enquanto fôlego eu tiver. O nosso lugar, o teu lugar é assentado à mesa, tá bom? Ah, pastor, na minha igreja só me dão ali, né, as coisas ruins para fazer o que ninguém mais quer fazer. Calma, porque se não estão te dando honra aqui, no céu Deus tem honra preparada para você e em breve Ele manifestará aqui na terra também. Mantenha a tua caminhada, a tua humildade, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte, tá bom? Vamos lá. Jesus é quem vai esclarecer essa verdade, não é pastor César que está falando, tá bom? É Jesus é quem vai esclarecer esta verdade. Olha só, há um convite para fazer parte deste reino. E aqueles que recusam, aí sim eles perdem a sua herança. Então a única forma de você perder a sua herança é se você recusar aquilo que Jesus tem para você. Pastor, onde é que está escrito isso? Mateus capítulo 8, versículo 11 diz assim: mas eu vos digo, que muitos virão do ocidente, do oriente e do ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. De novo, Mateus capítulo 8, versículo 11, tá? Vou repetir, para você que já ouviu e ainda não compartilhou o link, você compartilhar aí agora, e depois eu vou explicar porque o pastor está insistindo tanto para você compartilhar esse link. Mateus 8, 11 diz assim, ó: mas eu vos digo,
que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus falou isso aqui no momento em que o centurião veio pedir a cura para um dos seus servos. E aí Jesus vai falar, olha, tamanho da fé, não encontrei fé como essa em Israel, porque ele fala, Senhor, eu sei o que é ter homens ao meu comando, e se eu der uma ordem para os meus servos, né, eles vão fazer aquilo que eu mandei, e eu sei que o Senhor também tem poder, e o Senhor também tem honra, e o Senhor tem autoridade, se o Senhor mandar, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus se admira daquela fé, e ele fala que não encontrou em Israel, no povo escolhido, e diz, eu digo a vós, né, vou ler de novo, eu digo a vós, muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe sobre quem Jesus falava? Jesus falava sobre os judeus. Jesus falava sobre o povo escolhido, que não o receberam, né? Como João diz, veio para os seus e os seus não o receberam. E sobre os gentios que ganhariam acesso ao reino. Quem? Eu e você, que ganhamos acesso ao reino em condição de igualdade com todos os outros herdeiros. Agora não há mais grego nem judeu, tá bom? Agora todos somos iguais. Aqui nós temos uma lição importantíssima. Uma lição importantíssima para a minha e para a tua vida. Nosso lugar é assentado à mesa do rei, participando do banquete real, tá bom? Afinal, quando ainda estava entre nós, Jesus disse outra coisa importantíssima que está em João, capítulo 17, 22. Mais uma referência bíblica para mim e para você. Olha o que Jesus vai falar. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus, no capítulo 17 de João, ele está fazendo a sua oração pelos discípulos. Está chegando a hora dele enfrentar o seu martírio, né? o seu sofrimento e a sua morte e ressurreição. Então, ele está fazendo uma oração pelos seus discípulos. E no versículo 22, ele diz assim para o Pai, Pai, eu dei a eles, aos discípulos, a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Então, o desejo de Jesus era ter unidade com o seu povo, assim como ele e o Pai são um, nós também sermos um com ele. E para isso, o que Jesus fez? Ele pegou a glória que o Pai deu a ele e compartilhou com os seus discípulos. Ou seja, eu e você temos a glória de Deus em nossas vidas. E eu digo mais para os irmãos, o que nós temos de mais importante em nós é a glória de Deus em nossas vidas. Porque quando a glória de Deus se vai, e acabou, né? Foi-se a glória de Deus, outro dia a gente pode conversar sobre isso, e acabou, foi-se a glória de Deus. Quando a glória de Deus sai da presença de um homem, da vida de um homem, de uma mulher, estamos perdidos, estamos abandonados à nossa própria sorte. Mas Jesus diz, eu dei a glória que me desse a ele. Agora lembra de Paulo falando em Romanos 8,17? Para que também sejamos com ele glorificados. Em Colossenses 1, 12 e 13, para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, Jesus nos concedeu esta glória. Jesus nos concedeu esta bênção, esta herança. Aí agora, irmãos, que nós temos o conhecimento de que existe um reino, sabemos como entramos neste reino através de Jesus Cristo. Ele é a porta, não é isso? Ele é a porta, não é? Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Vamos lá, agora que nós sabemos isso, que existe um reino, sabemos como entramos nele, e sabemos o nosso lugar nesse reino, que é assentado à mesa, participando da glória, nós devemos tomar cuidado com algumas coisas, tá? Algumas coisas que podem nos tirar da posição que Jesus conquistou para nós, a posição que o Pai desejou ver eu e você um dia ocupar. Existem coisas que podem nos tirar. E hoje nós não vamos esgotar o tema, é claro, quem é o pastor César para esgotar, né, todas as coisas que podem nos tirar da presença de Deus. Mas nós vamos usar hoje as escrituras sagradas, como temos feito até aqui, para falar acerca de duas coisas importantíssimas que podem nos tirar da presença de Deus. Um abraço, meu pastor Jorge, está com a gente hoje, mandou um abraço aqui para nós agora. Ô, glória, pastor! Lives abençoadíssimas também ali, o povo de Meriti está com a gente, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Pastor, que coisas são essas que podem nos tirar da presença de Deus? Em primeiro lugar, vestes inapropriadas. Forte isso, segura que isso é forte. Vestes inapropriadas. Se eu e você estivermos vestes inapropriadas, não poderemos estar assentado à mesa do rei. Tá bom?
Já viu quando alguém vai numa audiência, né? Bota uma roupinha legal, se for de bermuda não entra, né? Se for maltrapilho não entra para estar na presença do juiz. Imagina para estar na presença do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ah, pastor, então tá falando que eu tenho que ir para a igreja de terra? Não é sobre isso que nós estamos falando. Eu sei que ninguém pensou isso, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Segura aí, tá? Vestes inapropriadas podem nos tirar do banquete real. Todo aquele que recebe a mensagem do evangelho do reino é por ele transformado. Se torna uma nova criatura, experimentando a purificação, né? Que somente o sangue de Cristo pode realizar. Lembra, nós lemos aqui, eu vou voltar essa referência para os irmãos. Olha aqui. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Quem nos fez idôneo foi quem? Foi o Pai. Através de quê? Do sacrifício do Filho, né? Que ele entregou a morte por amor a nós. Ele nos tornou idôneos. Então é o sangue de Cristo quem nos purifica, quem nos justifica. Mas nós vamos ver o texto, mais um texto antes de prosseguir nesse mérito das vestes inapropriadas. Em Mateus capítulo 22, nós vamos ler um texto um pouquinho maior agora. A pastora vai colocar a referência aí para vocês, nos comentários, para depois vocês lerem. Mateus capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei. Olha só, hein? O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho. Vai pegando a mensagem de Jesus. Olha como é que Jesus falava, né, pastora? De uma maneira que as pessoas pudessem entender. O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas dos seus filhos. Olha só, um rei que celebra as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Tá? Temos um rei celebrando as bodas do seu filho, que manda convidar, e os convidados rejeitam o convite. Lembra do texto? Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Depois ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e servos já mortos, e tudo já está pronto. Venham, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerou-se, irou-se, né? E enviou os seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas. E incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Pega esta visão. Os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. Pegou? Sai e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. O rei não deixou de dar festa. O rei falou assim, ó: a festa não deixará de acontecer, pois eu estou alegre porque são as bodas do meu filho. Bodas de casamento, tá, irmão? Festa de casamento. Era a festa de casamento do seu filho. O rei, festejando aos seus filhos, mandou um convite, mas os convidados rejeitaram o convite para o casamento do seu filho. Pega a visão comigo. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Olha do que está se falando aqui nesse texto, tá? Está se falando de Jesus e da igreja. Mas os judeus rejeitaram o convite. Mas o rei falou assim: não vai deixar de ter festa por aqueles que não querem vir. Saiam pelo caminho e convide a todas as pessoas. E os servos cumpriram com aquilo que o rei mandou. Saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. A festa ficou cheia, irmãos. Cheia. Vou dar uma pausa aqui, tá? Porque a parte mais importante vem agora. A festa ficou cheia. Eu vou aqui, né, agora, com a permissão do Espírito Santo, estender a interpretação desse texto que fala sobre os judeus também para o nosso tempo, para aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro, né, Aline? E rejeitam o convite. Quem são esses? Aqueles que recebem uma palavra rica e poderosa como essa, vinda do trono de Deus para a vida de um homem e de uma mulher, mas rejeitam o convite para participar das bodas do rei. Pegou?
Então, todos aqueles que rejeitam a palavra, agora estão aqui dentre aqueles convidados, tá? Mas vamos aqui agora dar prosseguimento. E o rei, então, entrou para ver os convidados. Ao olhar a mesa, ele viu ali o quê? Um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Pega a visão, irmãos. Um homem estava com vestes inapropriadas. Pensa comigo. Ele não era convidado para aquela festa. O convite não era para ele. Mas, pela misericórdia, o rei falou, a minha festa está aqui, ela não vai deixar de acontecer porque me rejeitaram. Pegue todos pelo caminho. Pegaram bons e pegaram maus. Mas dentre os bons e maus, a festa cheia, um homem não se preparou adequadamente para estar na presença do rei. Um homem não se vestiu com as vestes apropriadas. Não se preparou para a ocasião. Só um minuto. Aline, assiste aqui. Atende aqui o Cícero para mim, por favor. Um homem não estava vestido apropriado para aquele momento. Então, o rei disse a ele, amigo, como entrou aqui? Não tendo veste nupcial. E o homem então ficou mudo. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Forte esta palavra. Isso está em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Encontramos nessa palavra, meus irmãos, uma advertência alta e clara. Aqui Deus está falando em alto e bom som. Fomos todos chamados para participar das bodas do Cordeiro, para entrar neste reino e para estar assentado à mesa. Há um banquete espiritual esperando por nós. Fomos todos convidados, mas precisamos estar com as vestes adequadas. E aí o Espírito Santo agora, como é de costume nas nossas mensagens, nas nossas lives, ele pergunta para mim e para você, como estão as tuas vestes? Você tem vestes apropriadas para assumir o seu lugar no reino de Deus? Ou as suas vestes estão inapropriadas? Talvez. A Helena pergunta assim, então, pastor, isso significa que devemos estar sempre com trajes apropriados na casa de Deus? Olha, vamos lá. É claro que nós não podemos ir para a casa de Deus, o templo, ela está falando, se referindo ao templo, a igreja, onde nos reunimos. É claro que não podemos ir de qualquer maneira, não é? Porque ali estamos reunidos para adorar a Deus, não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ali o culto, ele é uma reunião litúrgica, é um ato solene, não é? As pessoas acham que culto é uma coisa qualquer, não. O culto é um ato litúrgico, tá? É uma reunião, o culto a Deus, ele é um rito, é um ritual, né? Como o da ceia. Ou seja, ele é um momento diferenciado, onde aqueles, né, que servem a Deus se reúnem ali para dizer, nós testemunhamos de Deus quando estamos ali reunidos, né? O que fazemos ali naquele momento, os ímpios olham, e como pregamos na terça-feira ou no domingo, não lembro bem, eles têm que olhar para o que fazemos ali e desejar ser um de nós. Se eles olham a gente de qualquer maneira, sujo, maltrapilho, descalço, né, Aline? Fedorento, ele vai falar, eu vou ser crente para quê? Olha lá como é que eles tratam, como é que eles se portam no momento de adorar a Deus, né? Salva as exceções, as pessoas que entram para visitar, né? As pessoas que chegam, né? Isso aí. As pessoas vêm visitar e encontram o povo de qualquer maneira, né? Não pode. Mas não é disso que o texto fala, tá bom? Respondendo aqui a pergunta da irmã Helena. Se estiver travando aí, os irmãos falam, tá? Não é disso que o texto fala. Pastor, então do que o texto fala? O texto fala de estar na presença de Deus. E nós vamos agora descer, porque o que o texto fala, que é o cerne da mensagem de hoje. Vamos lá, irmã Helena, segura só mais um pouquinho, que está chegando, tá bom? Então vamos lá, onde é que eu estava aqui? Eu parei. Vamos lá, um dos convidados, né? Precisamos ter as vestes adequadas. Um dos convidados, apesar de ter tido acesso àquele banquete, recebido benevolentemente, né, o convite do rei, ele não se preparou. Não honrou o convite que recebeu e foi de qualquer maneira. Olha a palavra aqui, ó. Foi de qualquer maneira. E tem tanto crente servindo a Deus hoje de qualquer maneira. Quando eu estava comentando com a pastora Aline hoje, né? Quando Deus acabou de me dar esse esboço, ela falou, o nada a ver, né? O nada a ver que entra na igreja.
Não, não pode ser. Não existe nada a ver. O nada a ver conduz a gente a nos portar de uma maneira inadequada. O nada a ver torna as nossas vestes inapropriadas para estar na presença do rei. Olha o que diz aqui, irmã Helena, agora, hein? Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14. A outra Helena coloca, não só na casa do Pai, mas em todos os lugares. Francisco de Assis colocou, Jeová, se segura na cadeira, irmão. É assim mesmo, aqui na live. Olha o que diz Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha aqui que coisa forte e tremenda, hein, pastor Aline? Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá? Essa parábola, amados, aponta para o mistério do resgate da humanidade. Os convidados do rei ignoram o seu convite e não aparecem para o banquete do casamento do filho. A ordem foi clara, saiam, tragam todos, bons e maus. Todos se prepararam, à exceção de um único homem que foi removido e lançado às trevas exteriores. Quando partilhamos a herança do reino, agora vem, Helena, um processo sobrenatural começa na nossa vida. Por meio de algo chamado santificação. Conhecem? Santificação. Ela nos prepara para o dia do encontro com Deus. Olha aí o que são as vestes agora inapropriadas. A santificação nos prepara para o momento em que encontraremos o rei. Mais Bíblia para a gente hoje. Hebreus 12:14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha só, estar na presença de Deus, aceitar o convite dele, chegar até a presença dele com vestes limpas, através de um processo chamado santificação. Então não estamos falando destas vestes aqui. Amém? Não estamos falando dessas vestes, até porque receberemos um corpo glorificado. Olha a glorificação de Cristo novamente, né? Um corpo glorificado que não precisa de roupa. Amém? Olha só, vamos lá. A santificação é o processo pelo qual nossas vestes, que antes estavam sujas pelo pecado, se tornam limpas e adequadas a entrarmos na presença do Rei, participarmos do banquete real. Um processo que não pode ser ignorado, senão nós estaremos na condição daquele homem, aquele convidado, com vestes inapropriadas na presença do Rei, e no tempo certo seremos lançados fora. Olha o que Jesus traz para nós agora, né? Não está no nosso esboço, não veio de tarde, mas veio agora. Lembra do tempo em que haverá separação do joio do trigo? Né? Não é agora o joio do trigo. Lembra quando Jesus diz assim, ó, muitos me chamarão Senhor, Senhor, né? E dirão que fizeram maravilhas, milagres em meu nome, mas qual vai ser a fala de Jesus? Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Praticam a iniquidade, estão com as vestes sujas. Olha aí, ó, o mistério sendo revelado. Aqueles que praticam a iniquidade estão com vestes sujas. Como Jesus falou, nós não somos mais desse mundo. Então o pastor César está falando agora aqui, você está ouvindo aí, mas no ambiente espiritual nós estamos na presença de Deus, tá? O nosso espírito está na presença de Deus agora, nesse momento. Ah, pastor, como assim? Ué, o Espírito Santo não habita em nós? Não habita em mim? Não habita em você? Então, na dimensão espiritual, nós estamos na presença de Deus. E aí ele olha para essas vestes que nós chegamos até a presença dele. Que vestes são essas? E por isso, muitas vezes, o nosso lugar no reino ainda não é de honra, porque as nossas vestes ainda são inapropriadas para estar na presença de Deus. Elas estão sujas pela iniquidade, pelo pecado, tá bom? Elas estão sujas por aquilo que nos afasta da presença de Deus. Mas olha agora, pastor, então como é que o que é essa santificação? Como isso opera na minha vida? Por isso que o pastor fala, muitos precisavam ouvir essa palavra, né, pastor Aline? É igual a comparação que Jesus fala dos fariseus. Por fora, lindos, bonitos e por sepulcro caiado, lembra dos fariseus? Jesus fala isso diversas vezes, raça de víboras, né? Sepulcro caiado, por fora estão limpos, mas por dentro são podres. Tem aparência boa, mas por dentro... A aparência deles eram boas, mas por dentro eles tinham maldade e iniquidade, né? Isso são as vestes sujas, tá bom? Como falamos agora, me fugiu agora, lembrei e depois saiu. Mas como falamos aqui na mensagem agora há pouco também, essa semana, né? Quando Jesus falou assim, me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem o que eu mando, não fazem o que eu falo. Esses são os que têm as vestes sujas. Ele recebeu o convite e não se atentou para quem ele está diante. Recebeu o convite, né?
mas não se preparou. Mas aí vem uma pergunta, pastor, como essa santificação acontece na vida de um homem e de uma mulher? Né? É subir no monte? É fazendo muito jejum? É participando das mesas de consagração? Nem tem isso na nossa igreja, né? Mas mesa de consagração é rodando no poder, rodando no mistério. O que eu tenho que fazer, pastor, para ser santificado? Vamos lá. Apesar de muitos pensarem, tá? De muitas pessoas pensarem que nós somos santificados sozinhos, que é alguma coisa que eu faço que me santifica, que é alguma coisa que eu faço que tem o poder de me tornar minhas vestes limpas, a verdade bíblica não é essa. A verdade bíblica é que a santificação é um processo operado pelo próprio Pai em nós. Eu vou ler de novo, eu vou abrir meu texto aqui de novo para ler a referência bíblica de novo, porque o pastor se perde aqui, tá? Olha só, Colossenses 1,12 diz: o Pai é quem nos fez idôneos para participar da herança. O que é idôneo? Idôneo é apto, idôneo é preparado, né? Idôneo... 1,12. Idôneo é apto, idôneo é preparado. Idôneo é alguém que faz jus àquilo que vai receber. E nós éramos pecadores, mas o Pai é que nos torna, né, dignos de receber esta herança. Então o processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, é operado pelo Pai em nós. Tá? É um processo de colaboração? Eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que aceitar, eu tenho que entender que vem dele e me submeter, né, àquilo que ele está fazendo. Mas o processo, quem faz é quem? É ele. Ah, pastor, não foi assim que eu aprendi em outro lugar. Então vamos mais de Bíblia. Overdose de Bíblia hoje pra gente. João 17:17 está escrito assim. Jesus, lembra? Orava pelos seus discípulos. E ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De novo, olha o iníciozinho do versículo. Santifica-os na verdade. Hebreus 12 diz assim, ó, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí Jesus, em João 17:17, diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação tem que ser um desejo do homem, uma busca do homem, mas uma realização de Deus. Uma realização do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Olha só, nós somos aqueles convidados bons ou maus que estavam no caminho, lembra? Lembra? Nós estávamos no caminho, perdidos, vivendo nossa vida, né? Na nossa multidão de pecado. E o Pai, como está em Colossenses lá, 1,13 agora, nos tira da potestade das trevas e nos transporta. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Quem faz tudo? É Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, ter vestes limpas são limpas pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Isso é algo espiritual, porque se jogarmos sangue nas nossas roupas, elas não ficarão limpas, elas ficarão sujas. Mas o processo de santificação nos limpa pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E isso é o Pai que faz em mim e em você, através da sua palavra, através de procedimentos como esse que estamos fazendo hoje aqui e temos feito na nossa live. Por isso o pastor fica falando, né, brincando com os irmãos, compartilha. Porque outro dia eu perdi tempo vendo aqui um homem pedindo dinheiro na live, querendo vender produto, querendo vender essa palavra que hoje você está recebendo de graça. E sabe quantas pessoas tinham lá? Mais, eu acho que 10 mil. 5 mil e poucas pessoas ouvindo ele insistir para que as pessoas comprassem a ministração da palavra, que aqui está sendo revelada na profundidade para mim e para você. Isso não tem preço, porque não pode ter preço. Não pode ter, está vendendo, está errado, porque não pode ter preço, porque o preço quem pagou foi Cristo. É Ele quem nos justifica, irmãos. Pelo amor de Deus, eu preciso entender isso, eu e você hoje. Então, as minhas vestes são limpas, lavadas pelo processo de santificação. Eu tenho um papel nesse processo? Sim. Qual é o meu papel? Querer, desejar, buscar e me submeter ao processo de Deus. Os confrontos de Deus, né, na minha vida. Tudo isso é para lavar, limpar as minhas vestes. E o Espírito Santo vai mandar eu fazer o que precisa, eu vou lá e faço. Mas quem me santifica é Ele. Quem aponta o caminho é Ele, porque Ele é o caminho. Amém? Falei que falaríamos duas coisas aqui hoje. E nós vamos acabar na hora certa. Segura aí que nós vamos acabar na hora certa, tá? Duas coisas. Primeiro, vestes inapropriadas. E vimos como nos livrar das vestes inapropriadas. O convite foi feito a todas as pessoas, né?
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o convite para o reino. Vem para o reino. Agora, para entrar no reino, as suas vestes têm que estar adequadas, tá bom? Segunda coisa que pode nos impedir de estar no nosso lugar no reino, lugar de honra que Jesus preparou para nós. Falta de renúncia. Falta de renúncia é a segunda coisa e última que nós falaremos hoje que pode nos impedir de alcançar o nosso lugar no reino de Deus. Como assim, pastor? Amados, Jesus nos convidou a viver um evangelho onde a renúncia é a primeira coisa que opera em nossas vidas. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é renúncia. É negar o nosso eu. Compreender essa parte do chamado de Cristo é muito importante, é primordial, é essencial para não perdermos o nosso lugar no reino. O nosso lugar é de honra, é de destaque, é de glória. Mas para isso, eu tenho que renunciar à minha natureza humana. A natureza humana carrega dentro de si, meus amados, muitas mazelas que são incompatíveis com o reino de Deus. Coisas que precisam ser queimadas no processo de purificação, processo que se chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E por isso não veremos a Deus. Porque esse processo é o fogo que consome essas impurezas e nos torna aptos e prontos para estar na presença de Deus. Caso isso não ocorra, o nosso eu interior, nosso homem interior não é mortificado. Ele não é preparado para morrer da velha criatura, já falamos isso várias vezes aqui nas lives, né? E ser revestido do novo homem. E se não acontecer isso, não temos lugar à mesa de Deus. Para entendermos melhor essa mensagem e usarmos a palavra de Deus, que é o centro de tudo, fica aqui uma dica também, né? Uma experiência. Ontem, né, quando vi essa live com a pastora Aline, um determinado pregador famosíssimo, tá? As lives deles têm mais de 5.000 pessoas. Ele começou, agora ele vai trazer a sua ministração. Quando ele começou, eu falei, Aline, não vai ler um versículo, quer ver? Irmãos, do começo ao final, ele não leu um versículo da Bíblia. Um único versículo da Bíblia não foi citado na ministração desse homem, que cada vez que ele abre a boca para falar, são 5.000 pessoas ouvindo. E ele falou só em encher a igreja. Só falou em encher a igreja, número de pessoas, não falou nada do que está escrito aqui. E nenhum versículo foi usado, nem para aquilo que ele queria falar. Mas esse é o reino de Deus que nós vivemos hoje? Não, existe muita coisa que está fora de lugar. Mas você está antenado. Teu lugar no reino está garantido. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente poder encerrar hoje, né? Vamos falar de outra passagem bíblica para a gente entender agora o que essa renúncia significa. Vamos falar sobre o filho pródigo, rapidamente. O filho pródigo pega a sua herança, pede sua herança ao pai, uma antecipação da sua herança, pega essa herança e parte em busca da sua felicidade. Eu quero ser feliz. Eu quero experimentar o que o mundo pode oferecer. Eu quero ver o que tem lá fora, né? Quantos de nós já fizemos essa burrada uma vez nas nossas vidas, né? Mas você que está afiando e nunca fez, não vai fazer. E você que ainda está lá fora, vai correr para cá para dentro, para esse reino, porque aqui dentro, o lugar que Deus tem para você é de honra, tá bom? E aí ele foi viver a sua aventura. Os irmãos conhecem essa palavra, ele joga tudo fora, tudo vai de mal a pior. Ele vai caindo, a chegar até a tratar dos porcos, né, para alguém, para ganhar um dinheirinho, e deseja o alimento dos porcos, de tão baixo que ele chega. E aí ele pensa em regressar para casa porque ele sabe que os servos do seu pai são melhor tratados do que o que ele está recebendo na rua. E aí ele deseja voltar para receber o que os servos recebem, para ser tratado como um servo. Ele sabia que porque rejeitou, pega o mistério agora, hein? Ele sabia que porque rejeitou o reino, né? Rejeitou o lugar que o pai tinha para ele sabia que ele perdeu o seu lugar no reino. Ele sabia que não era mais digno. Aleluia, eu vou ter que voltar aqui nessa palavra inicial. Ele sabia que não era mais digno. Cadê? A pastora vai me ajudar se eu não conseguir achar aqui. Meu Deus do céu. Ele sabia que ele não era mais digno daquele lugar. Né? Ó, o pai vai falar aqui, ó. Os convidados, né? O banquete estava preparado lá em Mateus 22, mas os convidados não eram dignos. O filho pródigo, ele sabia que ele não era mais digno de entrar na casa do pai sendo filho, porque ele rejeitou o que ele tinha, ele largou e foi embora. E aí ele estava vivendo como um porco lá, ó, querendo comer as bolotas que eram servidas aos porcos, e nem isso davam para ele. Ele imaginava que ele se afastando do pai, o pai não aceitaria mais. Ele imaginava que acabou para ele, mas ele entendeu assim, o pai não vai me aceitar de volta. Mas mesmo que eu seja lá um servo, eu vou ficar melhor do que eu estou aqui. Mas a Bíblia nos revela que o que acontece? O pai
nunca perdeu a esperança de ver o seu filho voltar para casa. O pai nunca rejeitou o filho pela burrada que ele fez. Pela rejeição do filho, o pai não o rejeitou. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima ao longe, o pai o identifica. E por que o identifica? Porque ele estava esperando. Ele é logo identificado e o pai não espera ele chegar. Ele não bota ele sentado à mesa e faz uma inquisição com ele. A Bíblia diz que o pai sai correndo e se lança aos braços do filho. Um abraço caloroso, um abraço com lágrimas, um abraço paternal, um abraço de quem diz: meu filho, há muito tempo eu estou te esperando. Você saiu daqui, você jogou tudo fora, mas eu em momento nenhum desisti de você. Eu não fui atrás de você, meu filho, porque você sabe qual é o seu lugar. E você que tem que querer aceitar o convite, você que tem que querer entrar para este rei. E aí o pai então faz o seguinte, está lá em Lucas capítulo 15, versículo 22. O pai imediatamente vai dizer aos servos: trazei depressa, olha só, pega... O filho que tem que querer, você que tem que querer o teu lugar, né, de honra. Mas para isso você precisa renunciar a algumas coisas. Olha o que o pai vai dizer. Olha como é que é a mensagem, né? Em vários textos que nós lemos da Bíblia hoje, está totalmente ligada para o Espírito Santo para te abençoar hoje e você amanhã sair caminhando de glória em glória, né? Conquistando aquilo que é a planta dos teus pés pisar, porque essa é a promessa de Deus para nós. Olha só o que diz aqui em Lucas 15, 22. O pai diz assim para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha aqui, trazei depressa a melhor roupa. Vimos agora e vamos fazer um link com o primeiro elemento que nós falamos hoje, né? As vestes inapropriadas. Quem é que dá, pastora Aline, as vestes limpas para aquele filho que estava sujo de lama? Papai! Oh, glória a Deus, isso é forte demais, meu irmão. Isso é maná, como diz o pastor Jorge. Isso é maná. Quem é que entrega a roupa limpa para aquele filho que jogou tudo fora e se meteu na lama? É o pai. Ele diz: trazei a melhor roupa. Não serve qualquer roupa. Trazei a melhor roupa e vistam ele. Nem vestir o menino ia precisar se vestir. Vocês vão dar banho nele, vão pegar a melhor roupa, botar perfume nele, vão vestir nele a melhor roupa. E não só isso, coloca nele um anel no dedo para mostrar quem ele é. E coloca sandália nos pés. Sabe por que sandália nos pés? Porque quem andavam descalço eram os servos. Eram os escravos que andavam descalços, mas ele, embora desejou voltar para uma condição de servo, de escravo, o pai disse: o teu lugar, na minha casa, não é de escravo, de servo. O teu lugar é de filho, tá? O teu lugar é assentado à mesa. E mais, eu vou servir um banquete em alegria pelo teu retorno. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz: e eles começaram a se alegrar. Meu Deus, isso é forte demais. Mano. O que a gente sente no nosso coração quando essa mensagem vem é aquilo que os discípulos falavam, né? Aqueles do caminho de Emaús. Acaso não ardia o nosso coração quando ele nos pregava a palavra? Irmãos, isso é palavra. Isso é reino de Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Recebe aí, recebe, porque Deus está te entregando hoje um maná precioso. Enquanto Satanás quer te tratar como servo. Enquanto Satanás quer te tratar como servo, te explorar, roubar o teu dinheiro, dizer que você não vale nada, olha o que Deus está falando para você hoje. Monique, estou te vendo aí, olha o que Deus está falando para você hoje. Olha o teu lugar neste reino. Um banquete estava preparado, uma grande festa estava em andamento. Mas antes de se assentar à mesa, o pai manda preparar o seu filho, né? Como falamos aqui na primeira parte da mensagem. Não pode ser de qualquer maneira, né? Ele estava na lama, ele estava sujo, ele estava imundo. Isso tem uma representação, isso é uma parábola, tá? Isso é uma parábola que diz uma representação do reino de Deus. Nós somos os filhos que largamos tudo e fomos para a lama. Lama é o pecado, irmãos. Irmãos, lama é o pecado que impregnou as nossas vestes. Mas o pai, ao nos receber de volta, nos abraça e nos dá vestes novas e vestes limpas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar. Porém, isso foi uma introdução para esse segundo momento, porque nós falamos o quê? De renúncia, né? E até agora você não viu a renúncia. A renúncia você vai ver quando o filho pródigo, ele não quis assumir uma posição que ele tinha antes. Ele renunciou ao seu ego para estar pronto e preparado para receber o que o pai tinha para dar a ele, né? Ele renunciou todo o seu ego, ele se quebrantou na presença de Deus, do pai, ele não quis buscar
desculpas, mas a palavra que ele planejou falar quando ainda estava lá no meio dos porcos foi: vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Isto é renúncia. Isso é quando eu olho para a minha vida e falo: pai, essa minha vida não me agrada mais. Não é isso, pastor Aline? Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu quero estar na tua presença. Isto é renúncia. Mas eu vou chamar a atenção dos irmãos hoje para o outro filho. Tinha um outro filho na jogada, não tinha? O irmão mais velho. Ele, quando vê aquilo, ele não compreende o amor e a misericórdia do pai para com um filho errante. Um sentimento ruim sobe ao seu coração. E a bênção que o seu irmão recebera, a bênção que o seu irmão está recebendo, incomoda ele. E incomoda ele a tal ponto dele não suportar a alegria que o pai estava tendo naquele momento de regresso do filho que estava morto. O pai estava feliz da vida porque o filho que estava morto revivera. E o irmão mais velho olha para aquilo e não consegue sentir a mesma alegria, mas ele sente o quê? Ele sente dor, ele sente inveja, ele sente tristeza. Ele coloca os seus planos, ele coloca os seus sentimentos interiores acima de um filho que estava morto e havia sido agora ressuscitado na presença do pai. Estava perdido e havia achado, mas ele compara isso com as suas expectativas pessoais. Ele vai falar, né? Nunca fiz nada de errado. Olha só, olha a diferença de pensamento. Um olhou e falou: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um servo. O outro olha e fala: pai, eu não erro. Eu sou justo. Eu sou íntegro, né, pastor Aline? Eu nunca fiz nada de errado e nunca nem me deu nenhum cabrito. Vamos me divertir com isso. Ele colocou o eu, olha o eu aí, ó. Eu sou justo, eu sou bom, eu sou íntegro, eu tenho feito tudo o que o Senhor espera. Sabe o que demonstra? O que denuncia? Hã? Sabe o que denuncia essa fala do irmão mais velho? Falta de renúncia. Ele até era um religioso, ele fazia tudo aquilo que era esperado dele. Eu lembro de outro, o jovem rico. Lembra do jovem rico? Quando ele pergunta o que precisava, aí ele fala assim, para entrar no reino do céu, ele fala: tudo isso eu pratico, né? Tudo isso eu faço, sou bonzão. Aí Jesus fala: então vai lá e vende tudo que você tem e dá aos pobres e volta. É forte, né? Porque ele colocou o eu faço isso tudo. Aqui o irmão mais velho também falou: eu faço tudo, eu sou bom. Falta de renúncia. A falta de renúncia fez com que os seus sentimentos pessoais sobrepujassem a própria alegria que o pai estava tendo em receber o seu filho de volta. Ele não pensou no irmão, ele não pensou no pai que estava feliz, ele só pensou nele. Isso fala falta de renúncia. Isso fala para mim e para você que quando eu e você não mortificamos a nossa carne, não exercemos a renúncia, nós, mais cedo ou mais tarde, seremos banidos do reino de Deus. Aí havia um banquete, o pai sai, né? Porque o filho mais velho não queria entrar, não é isso, pastor Aline? Ele não queria entrar, ele não entendia o que estava acontecendo. Fez pirraça. Tem crente pirracento, religioso pirracento. O pai vai lá e fala: meu filho, entra. Vamos para a festa. Vamos nos alegrar. E ele não quer. Ele começa a rejeitar tudo aquilo. E ele diz o quê? O pai diz para ele: meu filho, você não entendeu nada. Tudo que eu tenho é teu. Sempre foi teu. O que isso mostra para nós, irmãos? O filho mais velho, ele, apesar de estar em casa... Ó, é forte essa, hein, pastor Aline? Segura essa, hein? O filho pródigo, apesar de estar em casa, ele não estava no seu lugar. E por quê? O pai tirou? Não, porque ele não se colocou no seu lugar. Ele não renunciou o seu eu e não vestiu as vestes apropriadas. Ele não estava no seu lugar por uma atitude pessoal dele, íntima e pessoal. Ele manteve os seus sentimentos vivos. E isso fez com que, quando a bênção chegou, ele não pôde participar porque ele não estava pronto. Deus quer até abençoar, mas o cara pede da bênção chegar. Tem gente que até Deus quer abençoar. Ah, irmão, mas ele tem tanta regra. Lembra de Naamã? Pregamos isso outro dia, né? Ele tem tanta regra de como as coisas devem acontecer, como Deus vai fazer, quem Deus vai usar, a forma que tem que acontecer, o tempo que tem que acontecer, que ele fica de fora. Tem muito eu na parada.
Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser desse jeito, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e ele está perdendo o lugar dele no reino, porque o lugar no reino não é para quem acha que sabe. Os que achavam que sabiam foram os que rejeitaram o convite e se tornaram indignos de estar à mesa com o rei, como vimos na primeira parte da mensagem. E nós, Eu quero meu lugar na mesa. nós temos que renunciar o nosso eu para pegar o nosso lugar na mesa, porque isso é maravilhoso. E o reino de Deus já está aqui, ele já está entre nós já somos do reino de Deus, e aquilo que nós conquistamos lá no céu impacta a nossa vida terrena. E aí Jesus diz para mim e para você hoje, muita coisa não acontece na tua vida e na minha vida, porque não nos comportamos da forma como herdeiros, como filhos. Isso aí, ó, como a Tatiana colocou agora, nos comportamos como filhos mimados. Não queremos lavar as nossas vestes, não nos submetemos à purificação de Deus, não mortificamos o nosso eu, queremos dizer como as coisas devem acontecer e perdemos a festa, perdemos o melhor da festa. Concluímos então nesta noite, irmãos, que somos herdeiros de um reino. Nesse reino, nosso lugar é um lugar de honra, um lugar de glória, tá? Temos que estar preparados para a posição que ocupamos e que ocupamos hoje e que ocuparemos um dia na glória neste reino. Esta preparação se dá através da renúncia ao nosso eu, ao nosso ego e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não deixe nada, meu irmão e minha irmã, tirar você deste reino. Não deixe nada tirar você do lugar que está escrito o seu nome nesta mesa. O seu lugar foi conquistado com um preço muito alto. Sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele está te esperando na mesa para participar da glória dele. Glória que ele dividiu comigo. Glória que ele dividiu contigo. Glória a Deus. Nosso irmão Edson diz... Eu creio nisso, temos que nos preparar por inteiro para receber as bênçãos de Deus. É isso, meu irmão. Meu irmão Edson, muitos não recebem porque não estão preparados. Muitos não recebem as bênçãos que Deus tem para a gente já nesse tempo porque não se preparam. O coração está cheio do seu eu. Quantos pastor já viu nesse processo? Nesses 4 anos que eu estou aqui, pastoreando, né, uma igreja, vai fazer 5. Quantas pessoas eu já vi ficarem pelo caminho porque queriam determinar a forma do agir de Deus para as suas vidas. Porque não se submeteram ao processo de renúncia. Para dizer assim, eu acho até, vou colocar eu na história, né? Eu acho até, pastor, que o senhor não é ninguém para estar me dizendo o caminho que eu devo seguir. Mas se o senhor foi colocado por Deus aqui, eu vou seguir aquilo que Deus está falando sobre a tua vida, que Deus está usando os teus lábios. É isso, entendeu? É isso. É isso. O filho, o irmão mais novo, o irmão mais velho, ele olhou e ele disse o quê? Pai, o senhor não sabe o que está fazendo. Não foi isso, pastor? Em outras palavras, ele diz, pai, o senhor está sendo injusto. Olha isso, irmãos. Essa parábola fala do pai, do filho e nós. Não é bem esse filho aí que você tinha que ter dando honra, não. Entendeu? Aí o filho mais velho olha e diz assim, pai, o senhor está errado. O senhor está dando honra para quem não tem honra. O senhor está dando uma festa e um banquete para quem não merece. Quem merece, pai, sou eu. Agora, vem cá, é o filho que sabe? Somos nós quem sabemos, nós somos os justos? Para dizer quem vai para o céu e quem não vai, quem vai estar sentado à mesa e não vai? Nem a fala do pai. Esse estava morto. E ele, nem isso tocou no coração. Nem o pai falando assim, olha, ele estava morto, tá? E agora ele está vivo, ele estava perdido e agora ele foi achado. E por isso eu estou alegre. Aí nem a alegria do pai faz com que o filho, né, se quebrante no coração e fale assim, eu até acho isso tudo. Mas meu pai está tão alegre. Quem nunca pensou isso, né? Ah, eu acho, né, a gente quando olha nossos pais assim, família tem muito isso. Tu olha para os teus irmãos e fala assim, pô, meu irmão só dá problema. Mas meu pai fica alegrão, minha mãe fica alegrona no aniversário dele, quando ele está bem. Então eu também vou me alegrar. Eu sei que ele merecia uma surra, né? Eu sei que ele merecia uma surra. Eu sei que ele merecia nada, ser banido da herança. Mas a alegria do meu pai é a minha alegria, porque eu amo meu pai. E se meu pai está alegre, eu também estou alegre. Mas o pródigo não pensa assim. O pródigo pensa, eu quero que ele morra. Ele pegou a herança dele. O pródigo não, desculpa, o filho que ficou. Tá? Eu quero que ele morra. O filho mais velho diz assim, eu quero que ele morra.
Ele gastou a herança dele, agora vem pegar a minha? Irmãos, no reino de Deus, a herança, ela é inesgotável, ela é infindável, tá bom? Não tem fim as bênçãos de Deus para nós. Não se preocupa, ninguém vai dividir uma parte do que é teu. No reino de Deus não acontece desse jeito. Não fica preocupado, né? Ah, ele não merece, vai pegar o que é meu. Não pega, não. Cada um tem acesso à plenitude de Deus. É loucura aos nossos olhos. Mas é assim que funciona. Nós somos um com Deus. Se somos um com Deus, cada um de nós tem na nossa individualidade a totalidade de Deus em nós. Que doideira, né? É isso aí. Então eu tenho a totalidade de Deus em mim. Você tem a totalidade de Deus em você. 1 milhão de pessoas, cada um deles tem a totalidade de Deus nele. E a totalidade do reino de Deus é deles por fazer parte do reino e estar no lugar certo. Não acaba, não tem fim, é inesgotável. Então tudo que você precisa, Deus tem para você. Só precisamos estar com as vestes certas, no lugar certo, para que Deus venha e transforme todas as coisas na nossa vida. Essa passagem, irmão, essa mensagem de hoje, explica porque uns recebem e outros não, tá bom? Essa explica porque uns vão de glória em glória e outros de derrota em derrota. Nós precisamos falar mais sobre isso aqui. Isso explica porque uns no reino da igreja crescem, progridem, avançam, conquistam, são curados e tem promoção no emprego, o negócio vai bem, a empresa vai bem, tudo que eles botam a mão prospera. E outros, tudo mingua. Vou preparar uma mensagem dessa com o texto com o tema que a pastora Aline deu para mim, né? Como é que é o texto? Não beba da água do rio envenenado. Não beba da água do rio envenenado. Vai ser o tema para uma das nossas próximas lives. O que acontece é que uns bebem só da água envenenada. Eles só gostam de beber da água envenenada. Por quê? Contaminada. Por quê? Porque aquilo agrada o coração deles. As mensagens que vêm vão de encontro ao coração deles. Eles vão bebendo aquela água envenenada e vão se envenenando, porque na verdade está ali massageando o ego deles. Não vamos beber de água envenenada. Aí essas pessoas envenenadas, tudo que elas tocam, meu irmão, seca. Deus me livre, o famoso seca pimenteira. Isso não é do meu tempo não, mas é do tempo da pastora Aline, ela me contou, tá bom? Olha que carro bonito. No nosso não funciona não, tá bom? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas tem pessoa que tudo que bota a mão, ao invés de prosperar, seca. Por quê? Porque bebeu da árvore do rio envenenado. O seu interior não há renúncia, suas vestes não estão limpas. Não tem mistério. Senão a Bíblia estava equivocada, né? Como é que eu posso fazer tudo certo e ser amaldiçoado? Não pode, irmão. Se você faz as coisas corretas, você tem que ser abençoado. Dificuldades, aflições, a vida apresenta, e sempre apresentará. Jesus falou. Mas... Até porque aqueles que vencerem as tribulações receberão a coroa da vida. Aqueles que perseverarem até o final receberão a vida eterna, a salvação, a coroa da vida. Amém? Glória a Deus! Olha, que mensagem, irmãos. Eu sei que você recebeu, mas eu recebi demais. Glória a Deus, eu estou pronto aí. Ah, meu Deus, para muita bênção que Deus vai mandar. Sei que tem aflições, sei que tem perseguições, sei que tem muita coisa a acontecer, a vencer, mas elas nos levam para mais perto de Deus, tá bom? Deus não quer filhos medíocres, Ele quer filhos honrados, tá? Ele pagou um alto preço lá naquela cruz, Jesus, para você estar de vestes limpas, assentado à mesa do rei. E na mesa do rei, irmão, não serve croquete, né? Croquete é coisa ruim, nem sei se croquete é coisa ruim, mas diz um negócio aí fraco aí. Não quer crente água com salsicha, irmão. Água de salsicha. Não, meu irmão. No banquete real, diz uma coisa aí, irmão, pastor Lino, que a gente gosta de comer. Que é assim uma coisa... Pobre? Não, pobre, assim que a gente gosta muito de comer. Ó, fala aí, pastor, rápido. No reino de Deus não serve no banquete dele ovo estalado, tá, irmão? Lá, aquele ovo que eu e você gostamos de comer, eu gosto muito de comer, mas lá não serve, não. Lá é só filé mignon pra cima, tá bom? Lagosta, caviar, essas coisas que estão no reino de Deus. Por quê? Porque o ovo é barato, a gente mesmo resolve, né? A gente mesmo vai lá e compra. Deus não tem isso pra Deus. Deus tem aqui pra gente aquilo que a gente não consegue conquistar. O que Deus tem para nós é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. Toma posse nesta noite, esse é o teu lugar no reino e se cuida para você não perder o teu lugar no reino. Mantenha as tuas vestes limpas através da meditação e da obediência ao evangelho da verdade, tá bom? Glória a Deus.